Começando mais uma live de todos os domingos, né? Todos os domingos às 9 horas. Esperar o pessoal ir entrando para poder começar a live de hoje com um tema super especial, super alegre, né? Hoje eu vou falar sobre os ensinamentos dos hereis para a nossa vida, aproveitando que amanhã é dia de São Cosme e Damião, né? Então vamos aproveitar essa energia de São Cosme e Damião para a gente poder falar sobre os ensinamentos dos hereis. Vamos então esperar o pessoal ir entrando e daqui a pouco eu começo a falar, tá? Boa noite para quem foi entrando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Semana passada quero agradecer pelas pessoas que participaram da live sobre suicídio, né, pensamentos suicidas. Claro, né, um tema um pouco mais denso, um tema um pouquinho mais pesado, falar sobre suicídio, porém, é extremamente importante a gente falar sobre isso. Então, por isso que semana passada o tema foi pensamentos suicidas, né? Mas hoje, trazendo aí uma alegria especial, a live de hoje é sobre ensinamentos dos nossos queridos hereis, né, das nossas crianças, da Ibejada. Então vou falar sobre isso, vou falar sobre esses principais ensinamentos. Existem vários ensinamentos dos nossos queridos hereis para a nossa vida. Vou falar sobre os 5 principais que eu separei aqui, que eu considero os mais relevantes, né, os principais para a nossa vida. Bom, vamos lá. Quem acompanha aqui as lives sabe que eu tento conciliar muito, né, o lado terapêutico, o lado do autoconhecimento com o lado espiritual, né? Até mesmo nos meus atendimentos eu junto, né, o lado terapêutico, as terapias, a psicoterapia, a regressão, o reiki, os florais, junto com o conhecimento dos oráculos, né, das nossas queridas cartas. Então, eu sempre estou aí mesclando os dois lados, o lado terapêutico com o lado espiritual. E quando tem datas comemorativas, né, comemorativas no lado religioso, eu sempre faço aí um paralelo, né, os conhecimentos em paralelo para o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento. Então, eu sempre tento conciliar esses dois universos, tá? E aí, por isso que hoje eu vou falar sobre os ensinamentos dos hereis para a nossa vida. Então, o que nós podemos aprender com as nossas queridas crianças, né? Com a nossa querida Ibejada. Então, eu vou falar sobre isso. Amanhã, né, terão muitas pessoas distribuindo doce, que é uma tradição, né? Então amanhã muitas crianças ficarão aí super felizes recebendo doces nas ruas, né? Vários locais fazem isso. Aqui no Rio faz muito. Pessoal aí que não é do Rio, se quiser dizer também como que é na sua cidade, se na sua cidade também distribui muitos doces, comenta aqui, tá? Oi, Mara, boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. No finalzinho da tela tem um balãozinho com uma interrogação, então pode clicar ali e mandar a sua pergunta que eu vou responder, tá? Oi, Marilene, boa noite. E também compartilhe essa live, né? No finalzinho da tela tem um aviãozinho, clica ali e já compartilha a live com seus familiares, com seus amigos, compartilha, porque hoje o assunto é muito alegre e um assunto que eu gosto demais, né? Gosto muito de falar sobre as nossas queridas crianças, que a gente fala Ibejada, a gente fala hereis, a gente fala crianças, mas são uma linha, né, de entidades, são espíritos com uma alegria imensa, né, que eles vêm nos centros espíritas, né, trazendo muitos e muitos ensinamentos, sempre quando a gente tem uma gira de crianças, uma gira de hereis. Alguns lugares chamam hereis, alguns lugares chamam de crianças, alguns lugares chamam de Ibejada, depende do centro,
tá? Mas sempre quando tem uma gira muito alegre, onde os médios que incorporam os hereis, né, saem brincando, na verdade as crianças, né, saem brincando, se divertem, tem muitos doces, essas crianças adoram doces, né? Fazem muitas brincadeiras, então é sempre uma gira muito alegre, com uma energia muito gostosa, né? E aí, vamos lá. É uma linha de entidades, como eu falei, muito, muito, muito bonita. Tem uma vibração maravilhosa, né? Uma vibração que contagia tanto o médium que está recebendo, como as pessoas em volta. Então, é uma energia muito boa, né? Por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse tema. E quando os hereis vêm, eles trazem muito, muito aprendizado para todos que estão ali, né? Geralmente, o que acontece numa gira, aí depende de centro para centro, né? O que acontece? Muitas crianças vêm, né? Os médios incorporam essa linha de entidades, ficam ali brincando, comendo os seus doces, né? E vão falando com os consulentes, com assistência, né? Com as pessoas que vão ao centro, vão falando e vão ajudando, vão passando ali informações, em muitos casos, né? Fazem ali as suas vibrações positivas para que algo aconteça, ou faz uma limpeza na pessoa, uma limpeza energética. Então é bem interessante. Claro, cada centro é de uma forma, tem centros que não são as crianças que vão até as pessoas que vêm até as crianças. Então depende do centro, depende de cada um. Karina, boa noite. Como eu falei, compartilhem aqui, comentem, né? Como que é na cidade de vocês, nos centros espíritas da cidade de vocês, e inclusive amanhã, né? Como é que acontece na cidade de vocês? Tem muita distribuição de doce, não tem? Então, compartilhem, porque aqui no Rio de Janeiro é uma festa, né? Então amanhã eu sei que terão aí vários locais distribuindo doce, distribuindo alegria, né? Então, vamos lá. Vamos, como eu falei, fazer esse paralelo, tá? Essa linha de entidades que traz essa vibração tão positiva. Eu não sei se vocês já falaram com um herê. Existem hereis que são bebês, né? Tem os hereis que eles não falam porque eles são muito pequenininhos, então eles ficam ali só chupando chupeta, ficam quietinhos. Tem os hereis que já são maiorzinhos, né? Então depende da criança, nessa criança espiritual, tá? Depende muito. Mas como eu falei, todos eles trazem essa vibração muito boa pra gente, tá? Então, vamos lá. O que eles nos proporcionam de ensinamentos? Muitos, como eu falei, né? Mas eu destaquei 5 aqui para passar para vocês. Primeiro ensinamento, alegria. Eu não poderia colocar outro ensinamento. Alegria. Eles trazem uma energia tão gostosa, um sorriso tão bonito. Todos eles vêm com esse sorriso muito bonito, vêm batendo palma, vêm pulando. Então, essas crianças espirituais, os hereis, esse primeiro ensinamento, que é a alegria, vindo para a nossa realidade, vindo para o nosso dia a dia, faz com que a gente possa refletir que a gente pode sim ser mais alegre do que triste. A gente pode sim sorrir mais. A gente pode sim ter mais essa felicidade no nosso dia a dia. Por que eu preciso levantar amanhã e ficar com a cara emburrada? Por que eu preciso falar com as pessoas com a cara emburrada? Por que não levantar, né, depois de uma noite, quando o sol nasce, por que não começar a sorrir?
Por que não começar a compartilhar essa alegria, essa felicidade? Então, comece a pensar, né, trazendo aí para sua vida de hoje, comece a pensar o seguinte: hoje você leva essa alegria com você? Hoje você leva essa felicidade para onde? Por onde você passa? Para as pessoas que estão à sua volta? Então você de fato sorri, né? Quando a gente fala sorrir com os olhos, você sorri de verdade. Então comece aí a pensar se realmente você está levando essa alegria tanto para dentro de você como para as pessoas. Então esse primeiro ensinamento da alegria é para a gente parar, né? A gente precisa parar de passar tristeza, a gente precisa parar com isso. E essa tradição, inclusive, né, de distribuir doces, é uma tradição para trazer alegria para as crianças, para poder tirar a tristeza, né? É o objetivo maior, trazer alegria. E a gente pode ser um canal dessa alegria. Então, imagina, né, a energia que a gente leva quando a gente chega num local e a gente dá um bom dia sorrindo, a gente dá uma boa tarde sorrindo, a gente trata uma pessoa bem ao lado. E como eu sempre falo nas lives, tá? A gente atrai aquilo que a gente irradia. Então, se eu começo meu dia, né, transbordando alegria, eu vou passar isso para onde eu estou, para as pessoas em minha volta, para o ambiente onde eu estou. Então, tudo vai começar a corroborar nessa vibração, tá? Gente, como eu falei, perguntas podem fazer que eu vou respondendo aqui, tá? Então, simbora. Então, o primeiro ensinamento é alegria. Segundo ensinamento, fé. Muita fé. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui da live, mas quando a gente vai conversar com um merê, com uma criança espiritual, a gente leva muitas das vezes problemas, né? A gente tem esse costume. Quando a gente vai conversar com uma entidade, raramente a gente vai para agradecer. Geralmente a gente vai para levar problemas, né? Então, quando a gente vai falar de algum problema, geralmente as crianças espirituais, elas têm umas frases muito bonitas que são: calma, tio, tia, vai dar certo. Acalma o seu coração que isso vai acontecer. Tenha fé, tenha esperança. Muitas das vezes, né, a pessoa escuta aquilo e internaliza e realmente começa a ter fé que aquilo vai acontecer. Então, as crianças espirituais, elas trazem muito essa energia de que se você tiver fé, se você acreditar de fato naquilo, aquilo vai acontecer. Se você de fato porque, vamos lá, premissa, o que é ter fé, o que é fé, né? A fé, na verdade, é você acreditar sem ver, você acreditar sem ter a certeza. Isso é fé, você tem fé em algo, né? Então, você ter fé que aquilo ali vai acontecer, que aquilo ali vai adiante, você já está irradiando essa vibração. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, o que a gente geralmente tem o costume de fazer, e eu vejo isso muito nas sessões de terapia. Quando a gente pensa em algo, a gente já vai pro lado negativo. A gente já vai achando que aquilo não vai acontecer. A gente já vai vendo o futuro, vai prevendo o futuro, mas a gente prevê que não vai rolar. Não, isso não vai acontecer, ou vai acontecer o pior. Então a gente já vai beirando aí a negatividade, né? E a gente não acredita. A gente precisa o quê? Ver para crer. Então vamos começar, né, a aprender com as crianças espirituais, a ter mais essa fé, a acreditar sem ver, a acreditar de fato que aquilo vai acontecer,
né? A gente não precisa que uma criança espiritual toque no nosso coração, como muitas fazem, e fale, tia, tio, vai dar certo. Não precisa fazer isso. A gente pode já começar a acreditar. Então, as pessoas que estão aqui na live, se vocês querem de fato algo, se vocês têm a esperança de algo, se agarrem a essa fé. Fé de que uma pessoa vai ser curada, fé de que um emprego vai aparecer, fé de que as coisas vão, né, se desenrolar, fé que você vai ter prosperidade, fé. Então comece a ter fé. E pense o seguinte, como é que está a sua fé hoje? Ela está presente? Então essa energia dos Ereis trazendo essa fé pra gente é muito, muito bonita. Então vamos começar a aprender com eles, a acreditar naquilo que a gente quer que aconteça, tá? Esse foi o segundo ensinamento. Então, primeiro ensinamento, alegria. Segundo ensinamento, fé. Terceiro ensinamento, positividade. Positividade. Alguém já ouviu alguma criança espiritual falando isso não vai acontecer? Ou pensando negativo? Ou falando sobre negatividades? Não. As crianças, elas vêm com uma energia lá em cima, transbordando luz. E essa energia toda começa a transbordar ali no ambiente. Então, a positividade, né, que acaba complementando os anteriores que eu falei, que é a alegria e a fé, essa positividade começa a atrair na nossa vida coisas boas de verdade. Boas notícias, bons acontecimentos, surpresas positivas. Então não adianta eu querer positividade na minha vida se eu só penso negativo. E infelizmente tem pessoas que pensam negativo de uma forma tão fácil que não percebem. Tem pessoas, inclusive, que ficam mais felizes quando os assuntos começam a ficar mais negativos. Não é assim. Quando você ouvir, inclusive, alguma coisa negativa, nem fique perto, nem fique próximo. Se afaste. Quando vier na sua mente algum pensamento negativo, algum pensamento destrutivo, converta esse pensamento em um pensamento positivo. Então vamos começar a pegar essa positividade das crianças espirituais. Vamos ver como elas agem e vamos começar a fazer isso também. Vai acontecer. Olha que coisa boa. Então, comece a agradecer e a reclamar menos. Eu já falei isso aqui em outras lives. Reclamar, se a gente for analisar essa palavra, reclamar. Eu estou clamando 2 vezes por algo. Então, atenção, quando você reclamar sobre algo, você está clamando 2 vezes que aquele algo aconteça. Então, vamos mentalizar bem, né? O que a gente está aí pensando. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu não falo, eu não coloco isso para fora, mas estou pensando. E eu já falei aqui em outras lives que nossos pensamentos, eles irradiam frequências, ondas, e isso acaba indo para o universo. Isso depois acontece na nossa vida, tá? Em algum momento da nossa vida isso acaba acontecendo. Então, se eu estou pensando negativo, pensando que aquilo não vai dar certo, eu estou formando este cenário. E esse cenário lá na frente, ele vai acontecer. Então, vamos tomar muito cuidado, ter muita atenção em relação a isso, tá? Então, pense aqui, né? Comece a analisar como é que estão meus pensamentos. Meus pensamentos estão alegres?
meus pensamentos estão felizes, estão contagiantes, entendam, os nossos pensamentos, como eu falei, eles vão irradiar uma frequência, eles vão irradiar essas ondas e isso vai começar a formar os próximos acontecimentos. Entendam isso, a gente está jogando isso para o universo e isso vai parar em algum local. E você pode, inclusive, cocriar, né? Você pode cocriar. A gente fala muito de cocriação, só que a gente vai muito pro lado positivo da cocriação. Só que se você começar a pensar de forma negativa, você também pode fazer uma cocriação negativa. Atenção a isso, tá? Então, o pensamento, se vai ser positivo ou se vai ser negativo, vai depender de você. Se eu pensar positivo, vai acontecer positivo. Se eu pensar negativo, vai acontecer negativo. Uma relação única. Então, comece a pensar agora. Como estão os meus pensamentos? O que eu estou irradiando? Então, as crianças, quando vêm, elas trazem essa energia de positividade. Muita positividade, né, ao nosso redor, e a gente precisa começar, né, a fazer esse movimento. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que o que a gente está pensando, a gente está criando esse cenário lá na frente. E muitas das vezes, isso acontece, eu escuto muito isso nas sessões de terapia, as pessoas falam assim, caramba, Priscila, pensei uma coisa numa semana, na semana seguinte aquilo aconteceu. E acontece de verdade. Você está o quê? Atraindo aquilo na sua vida. Então, gente, vamos pensar. Se a gente tem essa dinâmica do universo acontecendo, essa dinâmica energética acontecendo, vamos usar, né, utilizar isso a nosso favor. Então, vamos começar a irradiar o que a gente quer, a pensar o que a gente quer, para que isso aconteça lá no nosso caminho mais para frente, tá? Então, esse foi o terceiro ensinamento dos Ereis, positividade. Quarto ensinamento, respeito. Respeito. Todo Erê, toda criança espiritual, quando vem, ela vem respeitando todos que estão ali. Falando, tio, tia, tio, posso pegar esse doce? Tia, posso pegar esse brinquedo? Sempre respeitando. Inclusive, tem algumas crianças que pedem a benção. Pedem ali a benção. Né? Me dá benção, tio. Me dá benção, tio. Pedem. Isso é muito bonito. Por quê? Isso nos passa esse ensinamento muito importante da gente respeitar os mais velhos, da gente respeitar as pessoas à nossa volta. E uma coisa que uma coisa curiosa, né? Antigamente, todas as pessoas mais velhas a gente chamava de senhor, de senhora. Hoje em dia, é raro a gente ver isso, né? Antigamente, uma criança chamava o seu pai, a sua mãe de senhor e de senhora. Hoje a gente não vê muito isso. Claro que chamar de senhor e de senhora e não chamar não significa que você respeite. É só um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Mas muito desse respeito com o outro, né? De respeitar a idade das outras pessoas, de respeitar o limite, o espaço da outra pessoa, isso foi morrendo, né? E hoje em dia a gente vê tantas pessoas desrespeitando as outras, maltratando as outras, seja por uma questão de idade, seja por uma questão de preconceito, seja por uma questão de não entender o posicionamento do outro, né? Se alguém pensa diferente de você, qual o problema? É respeitar a opinião do outro, é respeitar o posicionamento do outro. Então a gente precisa começar a respeitar
o que está, as pessoas que estão ao nosso lado. E aí eu quero intensificar esse respeito, ampliar esse respeito também para os nossos animais, para as nossas plantas, para o nosso ambiente, para o nosso meio ambiente. Então, e outra coisa, um respeito também com a gente. Será que hoje a gente tem atitudes que nos trazem esse respeito interior? Então, quando as crianças espirituais vêm com esse respeito ao adulto, pedindo a bênção, me dá a bênção, tio. É mostrar que você está respeitando aquela pessoa ali. E por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode respeitar todas as pessoas que estão ao nosso lado? Por que a gente não pode respeitar as opiniões, os posicionamentos? Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas sempre expondo, né, as suas opiniões ali a ferro e fogo. Mas respeite, escute, absorva, mas tenha a sua opinião. Mas não precisa bater na do outro. Não precisa ser cruel com a do outro. Não precisa fazer isso. Então, pensem aí. Estou respeitando a mim mesmo? Estou respeitando as pessoas à minha volta? Estou de fato fazendo isso? Estou de fato respeitando limites de cada um? Então vamos pensar sobre isso, tá? Próximo ensinamento. Agora será o 5º ensinamento. Simplicidade. Muita simplicidade. As crianças espirituais, elas vêm trazendo, como os nossos queridos pretos velhos também, trazendo que você não precisa de muitas coisas na sua vida para você ser feliz. Que você não precisa ter arrogância para ser feliz. Que você não precisa ter ego para ser feliz. Então as crianças, elas vêm de uma forma tão simples, tão carinhosas, né? E a gente pode passar isso para a nossa caminhada, para a nossa vida, pensando, estou vivendo de uma forma humilde e simples? Isso não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com poder aquisitivo. Mas estou vivendo a minha vida com essa simplicidade, tendo o que eu preciso ter, entendendo que os exageros são prejudiciais, tudo em exagero é prejudicial. Eu tenho essa simplicidade, essa humildade. Quero, inclusive, aqui, né, juntar nesse 5º ensinamento simplicidade e humildade. Estou tendo essa humildade com as pessoas à minha volta. Então, esses 5 ensinamentos dos nossos queridos hereis, nossas queridas crianças espirituais, fazem nós sermos seres humanos melhores. Melhores para a gente, melhores para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos filhos, para um todo. Então, vamos lá. Primeiro ensinamento, alegria. Pense, você hoje é uma pessoa alegre? Está transbordando essa alegria ou não? Você sorri de verdade? Segundo ensinamento, fé. Você tem fé que as coisas vão acontecer na sua vida? Que as coisas vão seguir o rumo que você quer? Que uma pessoa vai ficar bem? Que a saúde dessa pessoa ela vai melhorar de saúde? O quadro de saúde? Então, fé em algo que você não tem certeza, que você não vê e que você nem sabe, mas é com o coração acreditar que aquilo vai acontecer. Terceiro ensinamento, positividade. Estou irradiando pensamentos positivos, estou irradiando que tudo realmente vai dar certo.
Será que realmente eu acredito nisso? Quarto ensinamento, respeito, respeitar você. A gente não pode esquecer disso, de respeitar a si mesmo e respeitar as pessoas que estão à nossa volta. E o quinto ensinamento, simplicidade, como eu juntei com a humildade, né? Sermos simples e humildes. Tem os 5 princípios, né, do Reiki, criados pelo Mikao Usui, que foi o redescobridor, né, do Reiki Usui. Eu falo sobre os 5 princípios do Reiki no curso. E esses 5 princípios, eles poderiam ser muito bem associados aqui a esses ensinamentos, né? Porque nós precisamos realmente entender que esses 5 ensinamentos, eles são importantes para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos entender que o que acontece no nosso caminho, na nossa caminhada, a gente que vai criando. É claro, tem os imprevistos, né? Tem as surpresas ao longo do caminho que são para a nossa evolução, que são para o nosso crescimento. Mas muitas das coisas que acontecem no nosso caminho, a gente que provoca. Como eu falei lá em outras lives, né, o próprio karma. O que é o karma, né? É o retorno das nossas ações. Então, é retornando para o nosso caminho aquilo que eu estou fazendo. E para os nossos pensamentos, vale a mesma coisa. Então, o que eu estou pensando, eu estou criando no meu caminho. Agora, isso realmente é uma faca de 2 gumes, né? Então, vamos pensar aí. Não adianta termos atos muito negativos, termos pensamentos negativos, termos aí tristezas, tratarmos mal as outras pessoas, porque tudo isso a gente está formando para o nosso caminho. Então, não vá depois reclamar das coisas que forem acontecendo ao longo do seu caminho, porque elas são apenas consequências dos seus atos de hoje. Então, pensem nisso. Pensem. Se eu quero que coisas positivas aconteçam na minha vida, eu preciso começar a mentalizar isso. Então, com alegria, com fé, com positividade, com respeito, com humildade, com simplicidade, a gente aprende aí com os nossos queridos Ereis, essa linha de entidades que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu tenho um respeito também muito grande dessa linha, que faz um trabalho maravilhoso. Muitas pessoas não percebem, mas quando uma criança espiritual está em terra, ela está ali trabalhando, né? Quando uma criança espiritual, inclusive, pede um doce e coloca a sua mãozinha, coloca ali a vibração de luz e dá, né, para você comer, ela tá colocando ali uma energia de luz, uma energia muitas vezes de cura, uma energia que acalma o coração, né? Quando uma criança espiritual toca ali no nosso coração e passa aquela vibração tão gostosa, a gente já começa a se sentir bem. Então vamos aprender com os nossos queridos Ereis a sermos mais felizes, né? E amanhã, né, dia de São Cosme e Damião, muitos lugares aí distribuindo doces, né, para trazer alegria, né, os doces trazendo alegria para as nossas crianças, alegria também pra gente, né, a gente também adora comer doces, trazendo toda essa alegria. Amanhã, quando o dia nascer, olhe para o céu, converse um pouquinho com o universo, converse, né, com essa energia que nos engloba. Como eu sempre falo, a espiritualidade, ela está aqui, né? A gente não precisa estar dentro de um centro espírita, a gente não precisa estar dentro de um local religioso para a gente sentir a espiritualidade. A espiritualidade, ela está aqui, né? A gente precisa começar a entender isso. Ela está aqui. Se você fechar os olhos, você consegue sentir. Então amanhã, quando o dia nascer,
Olhe para o céu, agradeça pela sua vida, sorria. Amanhã, tente sorrir o máximo possível, trate as pessoas da melhor forma possível. Não só amanhã, todos os dias, mas comece por amanhã. Vá dormir hoje já com essa alegria também e aprenda, né? Sinta amanhã a energia dos nossos hereis, das nossas crianças espirituais. Sinta essa energia te abraçando, essa energia te revigorando. E se você tem alguma tristeza no seu coração, se você está passando por algum problema de saúde, algum problema financeiro, algum problema na sua casa, problema de relacionamento, peça aí para as crianças espirituais trazerem essa harmonia, essa felicidade para o seu ambiente, para a sua família. Peça de coração, peça com fé, que a fé é um dos ensinamentos que eu falei hoje. Peça que isso vai vir e comece a positivar os seus pensamentos para que isso transcorra aí ao longo da sua caminhada. Tenho certeza que vai acontecer, tá? Gente, eu quero muito agradecer por todos que participaram da live. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, um dia muito feliz para todos, um dia irradiante, né? Um dia de muita luz na nossa vida, que a gente possa aproveitar essa luz para nossa cura interior, para o nosso autoconhecimento, para a nossa caminhada, muita luz. Que coisas boas aconteçam na vida de todos vocês e tenham fé que as coisas boas elas vão acontecer. E se hoje elas não estão tão boas assim, é porque tem aprendizados a caminho ou aprendizados aí quase finalizando, mas que você precisa passar para a sua evolução. Nenhum problema é à toa, todos os problemas tem os seus motivos. Então aproveite, né? Nos problemas existem crescimentos, crescimento interno, crescimento aí também para as pessoas à sua volta, tá? Muito obrigada. Feliz dia de São Cosme e Damião amanhã para todo mundo, tá? E levem essa positividade por onde vocês forem, tá bom? Fiquem bem. Semana que vem tem mais.